Eu espero não tossir muito, mas se eu fizer isso, paciência aí com tossir no microfone dá um efeito maior, né? Umas 3 semanas atrás eu fui aí na Ilha dos Macacos, comi uns turus lá, nunca mais fui o mesmo. Estou detonado desde aquele dia. Eu não sei se tem a ver. Graça é a palavra, sem dúvida, mais doce. Muito obrigado. Olha, ganhei uma bala de gengibre, mas agora não dá que eu vou pregar, mas depois. Graça, sem dúvida, é a palavra mais doce, uma das mais doces das escrituras sagradas, e assim do vocabulário humano. De capa a capa das escrituras, nós precisamos e a Bíblia anuncia a graça. Essa graça maravilhosa. Se não fosse a graça do Senhor, não há dúvida que nós viveríamos em total desgraça. Acredito que o inferno será terrível, porque lá não haverá nenhuma gota da graça. Nós não temos ideia do que é isso. Porque por mais que a vida seja dura, nós temos abundante graça. Os teólogos gostam de dividir a graça em 2 grupos. Chamamos de graça comum e graça especial. A graça comum porque é comum a todos os seres vivos, a todos os seres humanos em especial. Pode ser o maior incrédulo dos seres humanos, ele tem a graça de Deus. Essa graça comum a todos é o que mantém ele vivo. A chuva também cai no quintal do ateu, não só daquele que é crente. É a graça comum que Deus nos provê. Tudo que precisamos é a respiração, é o alimento, é a chuva, são as estações, a sabedoria humana para desenvolver tecnologia, tudo isso e muito mais é a graça comum. Sua providência, sua provisão, sua preservação. Já a graça especial, ela é restrita para quem conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E junto com a adoção de filhos, nós temos um monte de bênção, exclusiva para quem está em Cristo. O apóstolo Paulo ensina que a salvação é pela graça, Efésios 2, pura graça. Ninguém tem mérito diante de Deus. Graça é Deus por nós, apesar de nós sermos contra Ele. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Em Atos, Paulo fala que o Evangelho é o Evangelho da graça, no seu testemunho. Que bela frase, Evangelho da graça. A boa notícia do favor de Deus, por mim e por você. Em Hebreus ensina que quando oramos, nós vamos ao trono da graça. Eu gosto muito dessa expressão porque trono tem a ideia de soberania, controle, poder. Mas é um trono da graça. Você tem acesso ao trono da graça quando você busca a Deus em oração. E tanto mais poderia ser dito. O próprio Paulo, ele tem hábito nas suas cartas de saudar os irmãos na graça do Senhor Jesus. Afinal, o que há de melhor para desejar a você, senão a graça de Jesus? E para resumir, o Salmo 63, 3 diz: a tua graça é melhor do que a vida. Porque uma vida sem graça só pode ser uma desgraça. É a graça do Senhor. A graça então é bênção, ela é maravilhosa, é pura alegria. Entretanto, porém, existe uma graça que nós não gostamos. Eu não gosto. Existe uma graça que nós tendemos a murmurar quando ela acontece. Existe uma graça que nós até fugimos dela, não sabemos lidar bem com ela.
Há quem até perde a fé, ou se revolta contra o próprio Deus. Nós vamos chamar essa graça de graça desconfortável. Nas Escrituras tem essa teologia, uma teologia da graça desconfortável. Como o próprio tema diz, o próprio título diz, é desconfortável. E nós não gostamos. Mas ainda assim, é graça. Vamos caminhar nesse pensamento nessa manhã. Quando estamos confortáveis demais, seguros demais, com tudo sob controle demais, você pode ter certeza, eu e você seremos cristãos de menos. Há uma dificuldade no nosso coração em lidar com o desconforto. A graça desconfortável é exatamente isso. Deus permitindo o desconforto entrar na minha vida e na sua vida e na sua casa. Para um bem maior. É graça. Mas nós não vamos gostar. Mas a própria palavra de Deus nos instrui a aprender a admirar essa graça também. Essa graça desconfortável é Deus permitindo e também usando os infortúnios da vida, as dores, as doenças, os problemas de relacionamento, as má notícias, as instabilidades, as perseguições que acontecem em tantos países. Nesse furacão de má notícias, Deus está agindo. E pelas Escrituras, às vezes não é só Deus permitindo, às vezes é até Deus enviando essa graça desconfortável. Como disse Hudson Taylor, o missionário, querer ter os pés firmes no chão é a raiz de quase todos os nossos pecados e nossas fraquezas. E é isso que meu coração anseia. Eu fico imaginando que certas igrejas estão cheias, lotadas, porque tem uma proposta de tirar o desconforto. É a chamada teologia da prosperidade. Coloca uma faixa enorme lá, pare de sofrer. E quem que não quer parar de sofrer? Todos nós, 100% da humanidade. Essa teologia que não é bíblica, mas tem uma proposta que alcança o coração humano, porque o coração humano quer isso. Queremos o conforto, queremos conforto na área financeira, na área física, nos relacionamentos, na economia, na política, ou seja, queremos o céu na terra. Porém, eu tenho que concordar com o Hudson Taylor, que soube na prática o que ele está dizendo, ele viveu na prática. Ele que foi um missionário na China no século XIX, com apenas 21 anos de idade, olha o desafio, ele foi para a China, deixou a Inglaterra e foi para a China. E ficou ali 51 anos. Não só os sofrimentos e as lutas de uma cultura muito diferente, mas também, em poucos anos, ele perdeu a filha mais velha, o filho do meio e um filho recém-nascido. Em poucos anos no ministério. E mais tarde, por causa da cólera, perdeu a esposa também. Um homem de dores. É claro que ele, como eu, nós queremos a tranquilidade, o conforto, mas pode ser o nosso maior inimigo. Só tem um lugar que a gente pode ter plena estabilidade, pleno conforto, ausência total de qualquer instabilidade e ainda não ter problemas. É o céu. Pelo fato de termos um coração pecaminoso, nós não temos condições de ter pleno conforto, plena tranquilidade. Eu e você iríamos nos afastar de Deus. Isso é certeza. Então, querer ter os pés firmes no chão
É a raiz de quase todos os nossos pecados e nossas fraquezas. Essa é a teologia desconfortável. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tiago vai nos ensinar um pouco sobre essa teologia da graça desconfortável. Tiago, a Bíblia fala de 4 Tiagos e provavelmente esse que escreveu foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Um líder da igreja de Jerusalém, talvez até o principal líder. Tiago capítulo 1, versículo 1 tem a sua saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então Tiago está escrevendo sua carta, o que ele chama aqui de 12 tribos dispersas. Há várias opiniões, mas a provável é que seja crentes judeus, que creem em Jesus como Salvador, mas são judeus, que estavam espalhados fora da Palestina pelo Império Romano. Se você ler Atos capítulo 8, quando começou uma grande perseguição por causa da morte de Estevão, é possível, é provável, que aqueles irmãos que fugiram de Jerusalém, que na sua grande maioria eram judeus, fugiram e se espalharam pelo Império Romano, são esses os leitores originais da carta. Tiago está escrevendo para irmãos que provavelmente deixaram sua terra, deixaram sua família, deixaram sua parentela, e num contexto então de desconforto, o desconforto da perseguição. Os versículos então 2 a 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Essa carta é uma carta com bastante imperativos. Não é considerada uma carta tão teológica. Essa carta tem ensinos, tem exortações, tem advertências, mas Tiago começa a sua carta com encorajamento. Ele vai dar algumas broncas no decorrer da carta, mas na sua sensibilidade esses irmãos estão num contexto de pressão. E ele começa então encorajando seus leitores, o que ele chama de irmãos. E nesses primeiros versículos, também no final do livro, ele encoraja esses irmãos a permanecerem firmes. Meus irmãos, vocês estão passando por provações, por lutas, que gera sofrimento, que gera desconforto, obviamente. Antes de observar mais o texto, algumas considerações sobre provações, até a partir do texto mesmo, mas observe uma primeira verdade: as provações são inevitáveis. Essa é uma primeira verdade. Quando aqui ele diz, depende da versão que você está usando, na NVI, por exemplo, diz, quando você se alegrem, considere motivo de alegria o fato de passarem por provações. As provações é um fato. Na NVT falou sempre que vocês passarem. Passar por provações é sempre. Faz parte dessa vida. Ela é inevitável. É mentira a teologia que propõe a ausência de problemas. Na verdade, às vezes temos problemas exatamente por sermos crentes em Jesus. Então, em primeiro lugar, ela é inevitável. Não queira viver o céu na terra, que isso é ilusão. Um dia não haverá lágrimas, mas isso é só depois da volta de Jesus. Segunda consideração: as provações fazem parte desta vida. Então, há uma outra vida prometida por Cristo.
Mas nesta agora, ela faz parte. Mesmo não conhecendo detalhadamente a vida de cada um que está aqui, mas eu sei, todos vocês como eu, têm suas lágrimas. Há momentos mais difíceis, há momentos um pouco mais tranquilos, mas a tranquilidade não dura muito. É como Jesus disse, João 16:33, neste mundo tereis aflições. Aqui é um lugar de aflição. Terceira verdade, as provações são variadas. É interessante que Tiago fala no versículo 2, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que é interessante é que o significado dessa palavrinha é literalmente várias cores. A ideia é que tem provações de todo tipo, diversidade. Talvez você pode murmurar e reclamar, por que eu? Mas o seu irmão, o seu próximo, o seu vizinho tem outro problema. Pode ser que não seja igual ao seu, porque as provações são variadas. Então não adianta murmurar, questionar e xingar o céu. Cada um tem a sua porção. Há sofrimento de todos os tipos. Mais uma consideração, as provações são pedagógicas. É aqui que eu creio que Tiago está pretendendo ensinar os seus leitores. Tanto que ele começa o texto de uma maneira ousada. Se alegrem por passar por provações. Provação não alegra ninguém pelo simples fato de sofrer, mas é o propósito dela. Extrair um significado da luta que estou travando. É como diz essa frase anônima. Nosso grande mestre escreve muitas lições brilhantes no quadro negro da aflição. Na lousa da aflição, é ali que o mestre nos ensina grandes verdades para a vida. Essa é a intenção de Tiago. Não é a alegria numa visão masoquista, mas é no propósito das lutas. É como esse comentário. Tiago não disfarça a realidade do sofrimento. As lágrimas, a dor, o suor. Em vez disso, Tiago aponta para uma perspectiva transformada por trás provações. É o propósito. E ainda, se a pessoa enxergar a situação difícil, não meramente da perspectiva do problema imediato, mas também da perspectiva do resultado que o próprio Deus está produzindo, ela pode sentir profunda alegria. Essa é a ideia. E mais um comentário. Provavelmente, este é o significado pretendido por Tiago. O sofrimento é o meio, através do qual a fé, testada no fogo da adversidade, pode ser purificada e então fortalecida. Desta forma, a ideia não é de que provações determinam se uma pessoa tem fé ou não. Em vez disso, elas fortalecem a fé que já existe. Você já crê em Jesus? A sua fé vai ser testada e moldada pelas provas do dia a dia. Não só testada, como moldada. Para entendermos um pouco mais, essa é a primeira conclusão. Não há maturidade sem provação. Todos queremos ser maduros.
Todos queremos até o elogio, como você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Buscamos conselhos com quem são maduros. Gostamos de conversar com pessoas que têm a nos ensinar. Porém, há um caminho para a maturidade. E esse caminho, nesse texto, é provação. Diversas provações. Michael Horton, um bom escritor, diz assim: assim como o vento e as ondas se arremetem contra um litoral rochoso, é uma cena violenta, o sofrimento se torna uma das formas de Deus moldar nossa topografia espiritual, remodelando nosso caráter, disciplinando nossa constituição e conformando-nos à imagem e à semelhança de Cristo. É isso aí. Não há atalhos para a santidade e para a maturidade. São as ondas formando o nosso caráter. Uma ilustração prática, mais imaginária, mas porém muito interessante. Um escritor, excelente escritor na área de apologética, ele constrói um diálogo entre aquele que crê em Cristo e aquele que não crê em Cristo, sobre as adversidades da vida. Todo mundo tem uma visão sobre o sofrimento, mas entre aquele que tem Cristo e aquele que não tem, olha esse diálogo construído. O cristão então diz: se Deus impedisse a dor todas as vezes que tivéssemos algum problema, então nos tornaríamos as criaturas mais negligentes e egoístas do universo. Nunca aprenderíamos com o sofrimento. Interessante que no livro de Tiago está ensinando a passar pelas provações. Nesses primeiros versículos, ele nem está ensinando a você pedir a Deus livramento das provações. Até porque neste mundo, Deus não prometeu que nos livrará de todos os sofrimentos. Então essa é a primeira observação. O ateu, aprender com o sofrimento? Do que você está falando? Você acabou de ver outra razão pela qual Deus não põe fim ao mal exatamente agora. Você pode me citar uma lição duradoura que tenha aprendido do prazer? Boa pergunta. Uma lição profunda, que mudou a sua vida, mas que veio do divertimento, do prazer. Dê-me um minuto. Eu poderia lhe dar 1 hora. Duvido que possa relatar muitas coisas. Se você pensar sobre isso, vai descobrir que praticamente toda a lição valiosa que já aprendeu resultou de alguma dificuldade em sua vida. É assim quando ouvimos testemunhos? Ninguém cita: estava me divertindo na praia e Deus mudou minha vida. Estava visitando o Mickey na Disneylândia, então eu tive um ensinamento profundo. É a diversidade. Na maioria dos casos, a má sorte ensina, enquanto a boa sorte engana. Na maioria dos casos. De fato, você não apenas aprende lições com o sofrimento, como ele é praticamente a única maneira pela qual pode desenvolver as virtudes. O que você quer dizer? Você não pode desenvolver coragem a não ser que esteja em perigo. Não pode desenvolver perseverança a não ser que tenha obstáculos no caminho.
não vai aprender como ser servo, a não ser que exista alguém a quem servir. Não é assim? Se você pede paciência a Deus, Ele vai treiná-lo na paciência. Se prepare, que vai ter muito desconforto. A compaixão nunca será compreendida se não houver uma pessoa que esteja passando por uma necessidade ou enfrentando o sofrimento. É como diz aquela expressão: sem dor não tem valor. Eu me lembro do nosso irmão Koji dando testemunho aqui. E uma das coisas que ele disse: eu nunca busquei a Deus como agora. É assim. Temos lutas, aprendemos, porque nos força a buscar o Senhor. Então, Tiago nos orienta: ou passar por diversas provações, que temos a tendência natural de querer nos livrarmos dela, é natural, e às vezes até murmurarmos contra elas, e alguns até se revoltam contra elas, e alguns vão buscar outras igrejas que têm uma mensagem diferente, mas essa é a mensagem bíblica. Ou passar por diversas provações tem um propósito, a fim de que sejam maduros e íntegros diante do Senhor. Não existe homem de Deus sem cicatriz. John Stott comenta: afirmam que alguma forma de sofrimento é praticamente indispensável para a santificação pessoal. Exatamente. Como é que se deixa de ser criança na fé? Esse é o caminho. Obviamente, junto com as escrituras, junto com a oração, junto com a igreja. Mas esse é o caminho estreito de que Jesus falou. Um irmão nosso do passado, muito conhecido por seu livro, considerado o livro mais publicado depois da Bíblia, O Peregrino. E ele sabia o que era sofrimento, porque ele passou 12 anos preso por pregar o Evangelho. 12 anos. Ele diz assim, John Bunyan: nossa natureza carnal cresceria excessivamente se não tivéssemos nossos invernos no tempo apropriado. Diz que em alguns países as árvores crescem, mas não produzem fruto, pois não há inverno ali. Meus irmãos, quando chegar o dia mau, quando chegar aquela cortina de trevas sobre minha e sua vida, talvez você esteja passando por isso agora, e sei que alguns estão. Quem não está, em breve irá passar, essa é a notícia. Mas o que nós precisamos nesses momentos de trevas é trazer à memória o que estamos aprendendo agora na luz. A verdade de que Deus leva-nos à maturidade por meio das adversidades. Segunda verdade é que Deus faz uso da provação. Esse comentário diz assim: a aflição por si mesma não santifica. Ela cansa e angustia, deprime e seduz. Ela por si mesma pode ser muito negativa. Porém, a presença de Deus e o uso que Ele faz dela, à medida que relaciona com a nossa vida como um todo, é que torna a adversidade salutar. Essa é a promessa
que temos nas Escrituras, e que o versículo muito conhecido é Romanos 8:28. Que promessa que nós temos? A promessa que, sim, há diversidade de provações que eu e você vamos passar. Mas não fique revoltado, nem murmure, e nem entre num estado de revolta espiritual. Deus está levando à maturidade. E o próprio Deus, pessoalmente, está envolvido nesse processo. É uma promessa. Aquele eu estou convosco todos os dias se encaixa aqui. E estou convosco todos os dias, não simplesmente para livrá-los de todos os problemas, que isso não é uma promessa para agora. Mas estou todos os dias com vocês para fortalecê-los e também para ensiná-los a serem maduros. Nessa versão, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É daqueles que estão em Cristo. Essa versão não é a minha preferida, porque parece que as coisas por si só cooperam. O que não é verdade. Por si só, tudo coopera para nos afastarmos de Deus. Então, aqui temos a versão da NVI. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. É o agir de Deus. É o agir de Deus usando sua palavra, o Espírito Santo, a igreja, a oração, trabalhando em você. É a sua intervenção. Ou na NVT, e sabemos que Deus, é Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Eu e você precisamos ir a Deus. Precisamos ir à sua palavra. Na hora de enfrentar as provações. Então, certamente, como a palavra ela se encaixa muito bem. Ela se complementa aqui com Tiago. 3 observações básicas desse versículo. Primeiro, Deus age. Deus não está ausente da sua criação. Deus não virou as costas para as suas criaturas. Ele tem essa capacidade de transformar o mal em bem em sua vida. Esse bem maior que o leva à maturidade. Deus, como o deísmo ensina, Ele não criou e abandonou esse mundo por isso que e tudo está desorganizado. Não é a verdade das Escrituras. Nós temos um Deus que intervém na nossa vida. E isso continuamente. Outra observação é que Deus age para um propósito, para o bem de seu povo. Veja que não é para o seu bem-estar. Não é necessariamente para o seu conforto, que muitas vezes pode ser até carnal. Não é para o seu divertimento, é para o seu bem. E o bem aqui é maturidade, que resulta em glória a Deus. Essa é a teologia da graça desconfortável. Pode não ser confortável, mas é graça. E Deus age para o bem de seu povo em todas as coisas. É hábito nosso, pelo menos meu, que quando algo muito agradável aconteceu, diz, Deus me abençoou. Mas não é hábito falar, Deus me abençoou, quando algo tira o meu conforto. Mas esse desconforto pode ser a maior bênção na minha e na sua vida. Então Ele age em todas as coisas. Feliz o homem que vê Deus presente em todas as circunstâncias. E se você ver, de fato, ver essa verdade, Deus em todas as circunstâncias, então você verá que suas circunstâncias vão estar em Deus e assim haverá algum aprendizado que impactará a sua vida. Inclua Deus nas suas circunstâncias, porque Deus está lá. Aquilo que agrada e aquilo que não agrada. Certamente Deus nos dá muito conforto nessa vida. Não há dúvida disso.
mas inclui todas as coisas. Então quer dizer que inclui o meu câncer? Quer dizer que inclui então o meu desemprego? Quer dizer que inclui também aquela má notícia de que o seu ente querido saiu, mas não voltou? Ele morreu? Todas as coisas está incluído nessa promessa. Esse irmão nosso, ele foi um eminente professor, escritor, pregador também, muito mais professor, com excelentes livros, um homem que andou com Deus, um homem que servia a Deus, inclusive no ministério. O Benjamin Warfield. Esse irmão, quando tinha 25 anos de idade, ele casou. E com toda a euforia de um casamento, foram para a lua de mel. Com todos os sonhos para o futuro, de formar a família, ter filhos, etc. Saiu dos Estados Unidos e foi passar a lua de mel na Alemanha. Em plena lua de mel, eles pegaram uma tempestade. E um raio atingiu a sua esposa. Em plena lua de mel. A sua esposa ficou inválida para o resto da vida. Inválida. A sua biografia conta que ele não podia se ausentar muitas horas da sua casa, porque ele sempre tinha que estar perto. Como isso muda a vida. Ter alguém inválido dentro da própria casa. E ele, com 25 anos de idade, toda uma vida pela frente, não deixou sua esposa para os pais cuidarem. É minha esposa. E ele permaneceu casado. E por 39 anos, ele cuidou dela. Até a sua morte. Seu casamento durou 39 anos e ele teve uma esposa. Ele praticamente casou com uma esposa inválida. Porque foi na lua de mel o acidente. Muito duro? Sem dúvida. Só ele sabe o que ele passou junto com a sua esposa. Comentando Romanos 8, 28. Certamente ele não fez isso no dia seguinte, precisou amadurecer. Mas ele comenta Romanos 8, 28. E ele diz: a primeira verdade de Romanos 8, 28 é o governo universal de Deus. Tudo que acontece a você está debaixo de suas mãos. Tudo. Deus age em todas as coisas. Tudo. E ele está dizendo, o raio que atingiu minha esposa. E que atinge a vida dele. Porque ele vai cuidar da esposa. Essa é a primeira observação. O governo universal, soberano de Deus em tudo o que acontece. A segunda verdade é o favor de Deus para os que o amam. Se Ele governa tudo, então nada, exceto o bem, pode sobrevir àqueles que Ele faz o bem. E Ele dirigirá todas as coisas, a fim de que recebamos somente o bem de tudo o que nos acontece. Em outras palavras, pela fé, é absolutamente difícil, desconfortável a situação da minha esposa. Esse é o bem que o Senhor permitiu. Não olhe para o problema em si, mas é no propósito dele. É o que Tiago ensina. As provações produz, é a prova da sua fé, produz perseverança,
que tem uma ação completa, que leva à maturidade e integridade. Nisso tudo, Deus é glorificado. Meus irmãos, não há casualidades na vida do cristão. Não há. Deus está no controle também das más notícias. Até dos nossos pecados. Até os nossos pecados incluem nisso. Porque Ele redime nossos pecados e nos ensina muitas coisas através do pecado. Ao passarmos por lutas, faremos bem em reagir como Jó, como Warfield. Bem sei que nenhum dos teus planos pode dar errado. Jó aprendeu, assim como esse irmão e todos nós, que o céu não perde o controle do que acontece na terra, na sua vida. E que a fé num Deus soberano e pessoal não precisa entrar em desespero. Porque o seu Deus é soberano e Ele é próximo de ti. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Esse é o propósito das provações. Ser maduro e íntegro é bom. Quanto mais maduros, mais santificados, mais humanos somos, mais parecidos com Cristo e Deus é mais glorificado. Então, o propósito da provação é boa. Paulo, indo para a nossa conclusão, Paulo escreve aos Colossenses, a esses irmãos, como um pastor, ele diz: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço. Eu me afadigo, eu me canso, eu viajo, eu prego, eu sou perseguido, eu sou preso, eu sou apedrejado para poder levá-los à maturidade. Esse é um bom pastor. O bom pastor não quer entreter as ovelhas, ele quer levá-las a amadurecimento. O bom pastor prega, aconselha, corrige, dá bronca, exorta, não fala necessariamente aquilo que você quer ouvir, mas também abraça, consola. O objetivo em Cristo. Paulo está resumindo o seu ministério. É por isso que eu me afadigo. Juntando versículos de João 15, olha o que o próprio Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Que é um ato de cortar. Para que dê mais fruto ainda. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis não pouco, mas muito fruto. Onde que Deus mais é glorificado? Nos muitos frutos. Aqui Jesus chama Deus de Pai. Nós somos filhos através de Jesus. Qual é a alegria de um pai e de uma mãe? É ver a maturidade do filho. Quando o filho chega à fase madura, é a mesma palavra para adulto. Quando chega à fase madura e de fato ficou adulto, quando o filho anda no caminho do Senhor, quando os filhos fazem decisões e escolhas acertadas,
É um homem que pratica a justiça. É um homem do bem, que guarda os mandamentos do Senhor. Isso traz glória aos pais, na maturidade dos filhos. Creio, você que é pai e mãe, você trabalha para isso, para que seu filho seja maduro. E um dia ele trará então alegria. Nisto é glorificado o meu Pai. Aqui Jesus diz que um ramo não pode dar fruto por si mesmo. Até porque nós por nós mesmos vamos ter obras da carne. Gálatas 5. O que vem do nosso coração são obras da carne. Pecado. Mas há o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, isso sim, é obra de Deus em nós. Enquanto num texto Paulo fala que ele trabalha para levar as suas ovelhas à maturidade, aqui é o próprio Jesus dizendo: o meu Pai trabalha para levá-lo à maturidade. A Trindade está envolvida no nosso amadurecimento. O objetivo, a glória de Deus através dos frutos em nossa vida. Ele está podando a nossa vida. Por isso que é bom o propósito da poda, das dores, das lutas. O propósito trará glória a Deus e frutos de justiça na nossa vida. Philip Yancey é um cristão evangélico, jornalista e tem muitos livros. Na minha opinião, 90% do que ele escreve é muito bom. E ele faz esse comentário: conheço um homem que aos 70 anos ainda vive com a mãe. Essa mãe deve ter uns 90, 100 anos aí. Pede permissão para sair e entrega-lhe o salário toda semana. Depois de desmanchar o noivado, anos atrás por causa dela, vive sob seu domínio. Ele conhece esse homem. Conheço adultos que continuam a agir como crianças por causa de pais dominadores que nunca aprenderam a deixar os filhos partir. É o que nós chamamos de filhos super protegidos, mimados. No interior de São Paulo a gente falava, foi criado com a avó. Dizem que a avó tende a dar uma estragada, não sei. Tivemos um aluno, que ele vivia dizendo: Deus nos mima. E às vezes na sua oração ele dizia: Senhor, obrigado pelos seus mimos. Um dia eu chamei ele para conversar, o que ele queria dizer com aquilo. Ele falou: Deus nos abençoa. Eu falei: sem dúvida nenhuma, que Deus nos abençoa. Há muita graça confortável que vem das mãos da providência. Mas certamente Deus não nos mima. Certamente que não. Ele nos estragaria. Proteção demais, não quero que sofra, não quero que passe por lutas, vou fazer todo o possível para o meu filho não passar o que eu passei, e aí você comete o erro. Porque a gente amadurece por causa da história de lágrimas, dores e cicatrizes. Ele continua. Desafiam, esse tipo de pais, desafiam um princípio básico da natureza. O objetivo da paternidade é criar adultos saudáveis e não crianças dependentes. A fêmea do crocodilo ajuda os filhotes a sair do ovo, quebrando gentilmente a casca. A águia sacode o ninho para forçar os filhotes a voar.
O pai deixa o filho tropeçar e cair, pois de que outro modo aprenderia a andar? Crescimento implica em renascimento, sofrimento construtivo e autonomia gradual. É isso. Deus é o nosso Pai. E o sofrimento é construtivo, porque Deus age nos sofrimentos. Irmãos, não gostamos e queremos nos livrar do desconforto, mas também é maravilhosa graça o desconforto. Essa é uma doutrina que tem muitos outros textos, e eu pretendo pregar mais alguns. A graça, a teologia da graça desconfortável. Inclusive, não foi o meu alvo agora, mas Tiago pede 2 atitudes para os seus leitores. Uma de alegria e depois sabedoria. Esse é o meu alvo para a próxima pregação. Maravilhosa graça desconfortável. Não murmure, não se revolte. Busque a direção de Deus e que você possa ter essa maturidade como o salmista. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele não disse, foi divertido, foi gostoso, foi bom, porque eu aprendi a santidade, a obediência, a submissão. Eu ando mais com Deus, eu amo mais a Deus, porque isso traz glória a Deus. Foi-me bom. Que Deus o ajude em suas lutas, dores, e que você entenda pelas Escrituras que existe uma graça desconfortável. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor me conhece muito bem, mais do que eu mesmo. O Senhor sabe de minhas inseguranças, medos, às vezes murmúrios, falta de fé, pecados. Muito obrigado, Senhor, por tua graça maravilhosa, que em meio a um turbilhão de má notícias, em meio a um furacão de doenças, ansiedades, injustiças, pecados pessoais, a tua graça não se ausenta. Onde abunda o pecado, a tua graça maravilhosa superabunda. Obrigado por não desistir de nós, Senhor. E usar todas as coisas para a nossa maturidade. Nos ajude a entender a tua palavra. Nos ajude a crer na tua palavra. E caminhar dentro da tua palavra. Nos trilhos da tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela graça desconfortável que está nos fazendo semelhantes a Cristo, para a glória do Senhor e para o nosso bem maior. Em nome de Jesus. Amém.